São as testemunhas de Jeová cristãs? Elas podem ser chamadas de cristãs? Não, porque testemunha de Jeová foge de tudo que representa o verdadeiro cristianismo. A verdade das testemunhas de Jeová em relação ao cristianismo é uma grande mentira. Muitas pessoas elas se dizem cristãs sem entender o verdadeiro significado da palavra cristão. Então, se você pegar a raiz da palavra cristão, etimologicamente falando, você vai perceber que cristão significa pequeno Cristo. Então, o cristão, ele é um pequeno Cristo. Não foram os seguidores de Jesus que se auto-intitularam cristãos. Esse nome foi dado por pessoas que não eram seguidores de Jesus. E aí é onde você tem que entender o que representa levar o nome cristão, ok? Então, Jesus lá, ele começou aquele movimento lá no Oriente Médio, passando lá em Jerusalém, aquela região toda, e esse movimento ficou conhecido a priori como seita do Nazareno. Então, os seguidores de Jesus faziam parte da seita do Nazareno. E entre eles, está escrito lá em Atos, entre eles aderiram ao caminho. Que caminho é esse? João 8:32, caminho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, lá em Atos diz que eles eram adeptos do caminho. Que caminho é esse? O caminho da liberdade proposta por Cristo. Então, a pessoa se tornava um seguidor de Cristo e aí ela se livrava da dependência do sistema religioso e dos seus rituais. Agora eu pergunto, testemunha de Jeová é livre do sistema religioso? Não. Testemunha de Jeová é livre dos rituais da denominação dela? Não. Então é o oposto de ser cristão. Aí, aqueles seguidores de Jesus iam pelas cidades, espalhando aquela doutrina. Então eles falaram assim, poxa, você é um pequeno libertador, você é um pequeno Cristo. É isso que significa a palavra cristão, aquele que liberta, aquele que, olha, é o seguinte, gente, o evangelho do amor, que significa, evangelho significa boa notícia, boas novas. Olha, as boas novas, meu pessoal, é que você não precisa desse sistema religioso limitante, que você não precisa dessa dependência. Jesus, ele nos ensina, o Mestre nos ensina a viver uma vida de amor, de comunhão, de compartilhamento das nossas coisas. É isso. Jesus era um eremita, era um viajante, livre, sem apego às coisas materiais, e ele ia ensinando as pessoas a terem comunhão uma com a outra. E aí as pessoas que aderiram à doutrina de Jesus, à filosofia de Jesus, eles também iam se libertando de apegos, vivendo em comunidades mais simples, desfrutando a vida com seus sabores com mais simplicidade, sem apego. O sistema de Jesus era um sistema de amor sem fronteiras. Não havia divisão entre Roma, Grécia, e aí por si só ia acabar o sistema religioso e ia acabar as fronteiras do mundo se não tivessem desvirtuado aquilo que Cristo pregou. Portanto, testemunha de Jeová não pode ser chamada de cristã justamente porque ela está presa a um sistema religioso, ela não é livre porque ela não pode falar o que pensa, ser quem ela é. Não é. Então não pode ser chamado de cristã. Cristão significa pequeno Cristo, aquele que liberta, aquele que traz uma mensagem de amor. Jesus, os evangelhos, eles são uma mensagem, é um estilo de vida, ali é a vida de Jesus, uma vida baseada no amor. Portanto, o cristão, e Jesus não estava preso a uma denominação, ele era uma pessoa livre. Ele ia e falava do amor onde havia pessoas, sinagogas, etc. Ele falava onde havia pessoas.
Ele era livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, cristão significa o quê? Ser livre. Ser livre de rituais, de dependência de denominação e gostar e amar do próximo como a si mesmo. Testemunha de Jeová consegue amar de fato o outro de uma diferenciação religiosa da dele? Ele consegue considerar o batista, o adventista, o protestante como semelhante a ele? Não, ele não pode nem ir assistir um culto, uma missa, ele não pode, ele está preso ali. E isso é ser cristão? Não. Isso é ser religioso, dependente do sistema religioso. Tem nada a ver. Por isso que testemunha de Jeová não pode ser considerado cristãs. Porque foge de toda a liberdade e a simplicidade do evangelho, do estilo de vida, da vida livre. Cristão é um pequeno Cristo. Aquele que traz o amor como estilo de vida, que é o evangelho azul, e a boa nova de uma vida sem a dependência dos rituais e da dependência do sistema religioso. Então é isso. Eles não são cristãos. São, sim, praticantes de uma seita, de uma denominação limitante, que só faz mal para eles mesmos e para a sociedade também.